se você acha certo ou está aplaudindo o que aconteceu no Egito com esse médico brasileiro, definitivamente você não entendeu nada sobre guerra cultural, não entendeu nada sobre liberdade de expressão e não entendeu nada sobre sociedade ginocêntrica e misândrica. Definitivamente você está precisando repensar os seus valores. É sobre isso que eu pretendo falar um pouco com os senhores no vídeo de hoje. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Confesso que eu não pretendia fazer nenhum vídeo sobre esse assunto, afinal de contas, como eu costumo dizer aqui, esse canal não se presta aí a mexericos e fofocas, e muito menos eu me considero aqui um comentarista cultural. Mas como eu comecei a observar muita gente fazendo vídeos sobre essa questão, tanto o pessoal aí dentro do espectro político da esquerda como da direita, e comecei a ver muitas questões problemáticas, inclusive dentro de como o pessoal da direita estava abordando essa questão, aí sim eu percebi que talvez fosse importante tecer alguns comentários para agregar então elementos a essa discussão aqui. Confesso que a maneira como o pessoal da esquerda tratou esse assunto não me trouxe nenhuma surpresa. Pelo contrário, os argumentos rasos de sempre, as associações, as omissões e contradições, como eu vou mostrar pelo menos uma delas aqui, sempre presentes, estiveram mais uma vez presentes, então nenhuma surpresa. Agora, a maneira como canais aqui se dizem mais ligados aí ao espectro político, né, à direita, quer porque se considerem liberais ou conservadores, a maneira como eu vi alguns canais abordando essa questão, isso sim me surpreendeu, e aí sim serviu como mote até para que eu gravasse esse vídeo, porque nós não percebemos, eu acho que muita gente não percebeu ainda, o quão sutil essa guerra cultural muitas vezes pode se tornar. Eu prefiro essa expressão guerra cultural a marxismo cultural, porque eu acho que guerra cultural é mais amplo, porque é uma expressão que comporta inclusive elementos do marxismo cultural, mas nem tudo se resume a marxismo cultural. Existem pessoas dentro do espectro aí do progressismo e dentro de outras vertentes filosóficas e políticas que não se identificam com o marxismo, mas que de uma forma ou de outra compram valores pós-modernos que querem então sim destruir e minar a civilização cristã ocidental a fim de que outros valores então sejam utilizados e a substituam. Então muitas vezes a gente acaba, né, nós que muitas vezes dizemos combater essa guerra cultural, acabamos comprando esse discurso porque muitas vezes ele chega até nós de forma sutil, como foi o caso que aconteceu agora. Porque, meu amigo, se você está aplaudindo o que aconteceu lá no Egito com esse médico, definitivamente você ainda não entendeu o quão profunda é essa questão dessa discussão sobre essa guerra cultural. Se você realmente está aplaudindo e achando certo o que aconteceu, meu amigo, me desculpe, você está completamente errado, e é isso que eu vou tentar pelo menos te demonstrar de uma forma concisa aqui nesse vídeo, que como eu disse, eu nem pretendia gravar, mas acabei percebendo a necessidade. Bom, o cara que melhor abordou essa questão dentro da minha visão e dentro da minha perspectiva foi o Wagner lá do Traje Cômico. Então até certo ponto aqui esse vídeo, né, é uma ratificação dos argumentos que ele utilizou lá, claro, com a minha contribuição pessoal, e eu vou falar sobre um aspecto que ele não abordou no vídeo dele, mas que é fundamental então que nós compreendamos se nós realmente quisermos ter alguma ideia a respeito dessa guerra cultural que é travada constantemente contra a civilização cristã ou civilização judaico-cristã, a fim de que ela então sucumba e esses valores dessa civilização sejam então aí destronados para que outros, muito piores na minha opinião, acabem assumindo aí a vanguarda. Agora, antes de mais nada, né, eu vou começar falando um pouco aqui sobre o multiculturalismo, que é importante. Eu quero deixar claro logo de início, a conduta do cara foi sim uma conduta babaca, uma brincadeira completamente infantil e sem graça. Ainda bem que o sujeito é médico, porque se ele fosse comediante, ele estava perdido. Ia passar fome, então eu não aprovo aquela brincadeira babaca que ele fez. Mas definitivamente, utilizar o direito penal para punir o cara por uma... Olha, definitivamente mostra que é uma cultura atrasada, como é o que eu vou falar aqui na sequência. Eu sei que vai gerar muita polêmica e controvérsia, mas enfim. Então eu quero deixar claro, eu não aprovo a conduta dele, definitivamente foi uma conduta babaca, mas nessa história não existem lados certos. O que aconteceu lá no Egito é um absurdo e eu vou explicar um pouco melhor agora aqui na sequência. Então, multiculturalismo. Não vou aqui me deter definindo o que é multiculturalismo, pesquisa aí rapidinho, não é uma coisa que dá muito trabalho para descobrir. Aqui eu já vou avançar um pouco nessa discussão. Meus caros, multiculturalismo é uma bobagem. Esqueçam essa ideia. Isso é um pensamento progressista que visa então dizer que todas as culturas são iguais, todas as culturas merecem ser respeitadas porque todas elas estão no mesmo patamar de igualdade. Isso é uma falácia. Tem um livro inclusive do Roger Scruton, no qual ele fala, tem um capítulo que ele fala sobre multiculturalismo. Eu acho que é exatamente aquele livro dele, Como Ser um Conservador. Se você quiser aprofundar um pouco mais lá, leia esse capítulo, é interessantíssimo. Mas essa ideia de que todas as culturas são iguais e estão no mesmo patamar de desenvolvimento, isso é uma falácia. Não tem como, existem culturas que são superiores, não tem como dizer que todas estão no mesmo patamar de igualdade. E mais do que isso, avançando, eu diria
diria que em aspectos de direitos políticos, sociais e individuais, definitivamente a civilização cristã é a mais avançada de todas. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso que eu estou falando aqui. Aí o pessoal multiculturalista, né, progressista, da esquerda fica indignado, que absurdo dizer que algumas culturas são superiores às outras. Ah, é assim? Então vocês acham mesmo que uma cultura onde, por exemplo, homossexuais são amarrados e jogados de cima de prédios para serem mortos é uma cultura que merece respeito porque está no mesmo patamar de igualdade da nossa cultura? Vocês acham que uma cultura onde, por exemplo, a homossexualidade ainda é considerado crime, tá? Não estou dizendo que pessoas do mesmo sexo se casarem não é permitido, não, estou dizendo que é considerado crime. Então vocês acham que nessas culturas onde, por exemplo, o tráfico de drogas é punido com pena de morte, como acontece em vários países, vocês acham mesmo que é uma cultura que merece, então, estar no mesmo patamar de igualdade da cultura civilizacional cristã? Na Arábia Saudita, as mulheres só puderam dirigir há pouco tempo atrás. Isso eu tô dando só alguns exemplos, tá? Então quer dizer, feministas, progressistas e multiculturalistas, que essa cultura está no mesmo patamar de igualdade que a civilização cristã? Porque aqui a mulher pode falar mal de homem, pode falar que homem é escroto, que homem não presta. Aqui você tem grupo de comédia que pega o maior símbolo religioso dessa civilização e faz ali um personagem gay, caricaturado. Aqui você pode fazer marcha da maconha, você pode fazer isso e aquilo. Então vocês acham que essas culturas todas estão realmente no mesmo patamar de igualdade da nossa cultura cristã aqui, ocidental? Me desculpem, isso é uma falácia. Agora, quando é conveniente, estão todas em pé de igualdade. Porque qual que é a ideia do multiculturalismo? Fazer com que a civilização cristã seja simplesmente mais uma dentre outras. Dentro dessa ideia de igualdade, ela é só mais uma entre outras, então tanto faz os valores dela como os valores de outras. Mas isso só é verdade até o momento que você tem que experimentar, então, quais são os valores de outras civilizações. Então esqueçam essa ideia de multiculturalismo. Isso é uma falácia. E isso fica muito claro num exemplo como esse que aconteceu, meu Deus do céu. É um absurdo que nós ainda tenhamos culturas onde o sujeito, por ter feito uma brincadeira de péssimo gosto, seja preso, você tá entendendo? Numa civilização desenvolvida como a nossa, existem outros mecanismos de punir esse cara. Por exemplo, na esfera civil, vai pedir uma indenização por danos morais, alguma coisa assim. Agora o cara ficar preso. E aí você vê um monte de feministas que saíram defendendo isso, e progressistas, e muitos feministas também. Realmente esse babaca tinha que ser preso. Cara, pelo amor de Deus, vocês têm ideia do que vocês estão defendendo? As feministas não... Olha, vá ver como a mulher é tratada no Egito. O Egito é um dos piores países para as mulheres que existe. As mulheres lá sofrem mutilação genital. Sabe por que esse cara foi punido? Não é porque essa mulher estava sendo defendida, não, minhas filhas inocentes. Foi porque foi uma ofensa ao marido dela, ou ao pai dela, sei lá, ou ao homem a quem ela está sujeita. É uma cultura extremamente patriarcal e machista, e as feministas aplaudindo, tá vendo? Isso acontece num país sério. Sabe por que isso teve essa repercussão assim? Porque o cara que estava envolvido lá foi associado ao governo, é um bolsonarista. Fosse um sujeitinho canhotinho lá, sabe qual que seria a notícia? Absurdo. Brasileiro é preso por fazer piada de mau gosto em cultura atrasada e retrógrada e que maltrata as mulheres, etc. Aquela mulher ali está em uma cultura onde ela é tratada como propriedade de um homem. Então o cara lá, o médico, ele não ofendeu a mulher, ele ofendeu o homem a quem ela está sujeita. E as feministas aplaudindo. Que contradição! Vá ver as condições nas quais as mulheres são tratadas em países árabes, como é o Egito, países islâmicos. As mulheres definitivamente não têm nem um décimo dos direitos que elas têm aqui no Ocidente, e você vê mulher aplaudindo que tá certo, que tem que ser tratado dessa forma. Cara, o pessoal tá perdendo a noção. É uma cultura definitivamente que não tem como estar no mesmo patamar da nossa cultura, civilização cristã, que permite, talvez esse seja um dos grandes paradoxos, inclusive, da nossa civilização cristã, e é exatamente por isso que nós vamos acabar entrando aí em colapso, em declínio, porque nós nos tornamos uma civilização tão tolerante que nós aceitamos, inclusive, as outras civilizações e nós mesmos aqui, de forma autóctone, destruir a nossa própria civilização. Então, essa foi uma contradição aberrante das feministas, foi uma contradição aberrante dos progressistas e dos multiculturalistas que nessas horas eles silenciam. Você acha mesmo que feminista está se importando com punição de cara que faz alguma coisa? Aqui no Brasil, quando você fala de castração química de estuprador, elas são as primeiras a se insurgir, que isso é um absurdo, isso vai contra os direitos humanos. Agora, um cara ser preso porque fez uma piada babaca de mau gosto, aí não tem problema. Repito, aquela mulher ali não estava sendo defendida, mas sim a honra do marido a quem ela está sujeita. Então essa foi uma primeira contradição grosseira que eu percebi nessa situação toda. Agora, se você, meu amigo, aí eu vi muito cara da androsfera, né, aplaudindo que tem que ser isso mesmo. Meu amigo, você tem noção do que você está falando? Então, se você é um cara que, por exemplo, critica as leis que você diz que são misândricas no Ocidente, leis, né, como Maria da Penha, leis que possibilitam aí falsas acusações de assédio, tanta coisa, meu amigo, se você aplaudiu o que aconteceu com esse cara lá, definitivamente você não tem mais legitimidade e moral nenhuma para criticar esse tipo de lei aqui misândrica. Sim, meu amigo, então quer dizer que você queria viver numa sociedade onde um cara fazia uma piada, que aquilo ali não foi nem uma cantada, diga-se de passagem, não foi nem assédio, mas o cara fazia uma piadinha de
péssimo gosto, piadinha de quinta série, piadinha de tiozão do pavê e ser preso. Então é nesse tipo de sociedade que você queria viver? É esse tipo de sociedade que você tá aplaudindo aqui? Cara, isso é um absurdo. E por quê? E aqui eu caminho já pro final do nosso vídeo. Porque é uma sociedade onde não existe liberdade de expressão. Eu sempre digo isso pras pessoas. Por que eu deixo as pessoas comentarem aqui no canal? Mesmo tendo muita gente que me xinga, muita gente que fala babaquice, porque eu acho que a pessoa tem que ter a liberdade de expressão, inclusive de ser babaca, de dizer idiotice. Não é prendendo ninguém, não é utilizando a esfera penal do Estado, que é a pior, a mais violenta, que você vai repreender gente babaca que tem, sabe, comportamentos enfim, expressões na vida dela babacas. Não é assim que se pune. Existem outras formas de reprovação social para punir gente babaca. Agora, liberdade de expressão tem que ser sagrada. O sujeito tem que ter liberdade de expressão, inclusive, para se expressar de forma babaca e fazer brincadeira babaca como esse cara fez. Como eu disse, foi uma brincadeira de quinta série, cara. Fez brincadeira de quinta série? Como é que a gente resolvia as coisas na quinta série? Na porrada, meu amigo. Embolava na porrada ali, pronto. Agora, direito penal, papai Estado, vem cá e prende esse cara. Gente, definitivamente não justifica. Duarte, mas ele estava numa cultura onde ele deveria saber que aquilo ali era errado. Sim, meu filho, eu não estou questionando aqui o fato de que ele deveria ter sido inteligente e entender que ele está numa cultura que definitivamente não está no mesmo patamar de liberdades individuais e políticas como a que ele vive aqui no Brasil. Ele deveria ter entendido isso. Então o erro dele foi esse, mas repito, nessa história não tem lado certo. Os dois lados estão errados, definitivamente. Não tem como a gente relativizar isso, pelo amor de Deus. Sem contar que esse tipo de atitude acaba, até certo ponto, infantilizando as mulheres. Lembra o Código Civil de 1916 que vigorava no Brasil no século passado? As mulheres eram tidas como relativamente incapazes. Praticamente era isso. Tinha certas coisas que uma mulher casada não podia fazer sem autorização do marido. Agora vai, sabe, o pessoal progressista que se surgiu contra isso e aplaude uma civilização, uma sociedade, uma cultura na qual o cara é preso por ter feito uma piadinha babaca. Então, não justifica. A liberdade de expressão é sagrada. E se tem um lugar onde ela é respeitada no grau máximo, é entre nós aqui na nossa civilização cristã. É claro que existem países ocidentais que não respeitam muito, e não por acaso geralmente são países ali mais à esquerda política, né, dentro do espectro político à esquerda, mas enfim, né? Portanto, você, meu amigo e minha amiga, que se identificam aí com o espectro político da direita, que se dizem de direita, né? Quer porque você seja um liberal, ou você se considera um conservador, ou um liberal conservador, como tem muita gente que se identifica hoje, mas ao mesmo tempo, se você se identifica assim, está aplaudindo o que aconteceu com esse médico brasileiro no Egito, eu te convido a repensar algumas coisas, e pelo menos 3 aspectos eu acho que você tem que repensar. Primeiro, você realmente defende liberdade de expressão, uma intervenção mínima do Estado na vida dos indivíduos, de modo a que eles amadureçam e aprendam a resolver os próprios conflitos? Segundo lugar, você realmente é um cara que se sente legitimado para criticar essas leis cada vez mais misândricas, cada vez mais ginocêntricas, que prejudicam os homens, que possibilitam aí falsas acusações, etc. Você realmente se sente legitimado a criticar esse tipo de legislação? Se você está aplaudindo um cara que foi preso numa cultura onde a legislação permite que ele seja preso porque fez uma brincadeira babaca, será que você realmente tem legitimidade para criticar essa legislação assim, que na sua opinião é prejudicial aos homens? Olha, pensa bem isso. E por fim, será que você realmente tem consciência da profundidade dessa guerra cultural que está sendo travada contra a civilização cristã? Será que você realmente tem noção do que está acontecendo? Pense sobre isso. Será que você tem realmente consciência de quão sutis muitas vezes são as armas que são utilizadas e fazem então com que nós combatamos aquilo que nós supostamente defendemos e defendamos aquilo que nós supostamente combatemos? Pense sobre isso, meu amigo, porque essa questão é muito mais séria e profunda do que você imagina. E por fim, é claro, eu não poderia deixar de mandar um recado aqui pro meu grupo favorito que mora aqui no meu coração, ó, as feministas. Minhas caras, se vocês realmente acham que o Egito é um país exemplar que pune de forma cabal um homem que afrontou a dignidade de uma mulher, façam o seguinte, passem um mês lá no Egito e depois voltem para me dizer como é que foi a temporada lá. Então, senhores, eu queria agregar isso para essa discussão, para esse vídeo aqui, era isso. Se você gostou desse conteúdo, considere inscrever-se nesse canal se você achar que isso possa ser útil para sua vida. Deixe aqui seus comentários se você discorda do que eu falei. Se você concorda, deixe aqui também seus comentários. Deixe aí as suas considerações, eu quero ouvir a sua opinião. Lembrando-se sempre de uma coisa, né? E esse médico deveria saber disso. O movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.